16 de março de 2018. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa do Governo Americano, também conhecida como DARPA, anunciou uma iniciativa ousada para desenvolver o que eles chamam de neurotecnologia não cirúrgica da próxima geração. Ela foi projetada para permitir que o cérebro humano interagisse diretamente com máquinas. Sabemos que a DARPA está explorando interfaces homem-máquina que incluem conexões diretas entre o cérebro e sistemas externos. Isso vem do começo da missão da DARPA, de tecnologia da informação, e continua até hoje. A DARPA conseguiu criar algumas das tecnologias mais influentes de todos os tempos, coisas que temos hoje e já usamos no dia a dia, incluindo o projeto que se tornou a internet. Eles criaram carros autônomos, tecnologia furtiva, um GPS que fica no seu bolso. Essa é a especialidade da DARPA: imaginar o futuro e criar. Uma nova tecnologia da DARPA que já está praticamente pronta para se tornar realidade é o sensor neural. A gente vai poder colocar um sensor talvez na superfície da nossa cabeça, ou talvez implantado em algum lugar do corpo, no cérebro, ou coisa assim, que vai nos permitir interagir diretamente com equipamentos de comunicações, equipamentos de processamento, sistemas de armas e assim por diante. Agora imagina a gente pegar essa tecnologia e poder controlar robôs à distância com ela. Até pilotar drones. Você coloca o sensor na cabeça e, se pensar da forma certa, pode aumentar a velocidade da hélice, pensando e controlando esse pensamento com uma ligação direta com a mente, uma interface mente-máquina. Com esse tipo de capacidade, dá para controlar todos os tipos de botões, mecanismos e equipamentos. As interfaces mente-máquina vão ter muitas aplicações, tanto na vida civil quanto na vida militar. Mas tem quem acredite que essa mesma tecnologia também poderia ser usada pela DARPA como uma nova forma de controle da mente. Como seus colegas da CIA, pesquisadores financiados pela DARPA passaram décadas investigando como a mente humana pode ser alterada. Em 1965, a DARPA lançou o projeto Pandora, que estudava a possibilidade de usar radiação de micro-ondas para controlar o comportamento humano. O projeto supostamente terminou em 1969, mas a investigação da DARPA sobre como as máquinas podem afetar e possivelmente controlar o cérebro continua até os dias de hoje. Tem programas explícitos da DARPA para ler e para colocar informações em cérebros, através de implantes diretos que ficam no cérebro, ou usando um tipo de touca. Essas coisas já estão sendo desenvolvidas e o mundo sabe. E qual é o próximo passo? Talvez o próximo passo seja enviar instruções e informações direto para uma pessoa, à distância, com esse tipo de tecnologia. Permitir que outra pessoa controle as ações dela, mas isso é uma coisa que poderia ser maliciosa. Se tiver como fazer isso à distância, uma distância muito maior do que uma coisa que você usa na cabeça, essa seria a conquista tecnológica definitiva, que ia cair nessa área de controle da mente e uma interface direta homem-máquina que a DARPA talvez queira manter em segredo. Em um futuro próximo, a DARPA pode desenvolver a tecnologia de controlar remotamente a mente humana. Mas por mais preocupante que possa parecer, de acordo com alguns cientistas, um tipo mais permanente de tecnologia de controle da mente está chegando. E envolve a modificação do cérebro humano, alterando o próprio DNA do corpo humano. O futuro do controle da mente, sendo que o futuro é agora, porque esses experimentos já são feitos, é usar ferramentas de edição de genes. E uma delas seria a CRISPR. Ela funciona pegando a CRISPR, que são sequências curtas e alternadas de DNA, e juntando isso com uma enzima chamada Cas. Então você pega a CRISPR que quer usar, monta esse quebra-cabeça, que pode ser injetado, inserindo esse DNA em certas áreas do cérebro, para mudar as células cerebrais e te transformar numa coisa que você não seria de outra forma. As tecnologias de edição de genes, como a CRISPR,
realmente dá uma base definitiva para o futuro do controle da mente. Essas são coisas que a DARPA pesquisou. Cada tecnologia tem potencial para o bem ou para o mal. E quem define o que é bom e o que é mal é quem usa e para qual propósito. São as mesmas questões que foram levantadas, sobretudo desde foguetes a veículos autônomos. A gente ainda não tem um bom controle de ética das várias tecnologias que a gente usa. Os cientistas costumam não se preocupar muito com ética. Isso parece ser uma responsabilidade de outras pessoas. Legisladores, por exemplo, acadêmicos, pessoas como essas. É preciso ter uma relação próxima entre as pessoas que criam a tecnologia e aquelas que avaliam a ética dessa tecnologia. A DARPA diz que suas neuroterapias aprimoradas vão além de simples ferramentas militares e oferecem benefícios em outros campos, tais como a psicologia e a medicina. Mas e os programas clandestinos de pesquisa com funcionamento parecido em outros países? Alguns acreditam que os inimigos estrangeiros dos Estados Unidos estão prestes a lançar armas que influenciam e até danificam o cérebro humano. E membros de embaixadas e consulados americanos ao redor do mundo dizem que os ataques já começaram. 11 de agosto de 2017. O secretário estadunidense Rex Tillerson informou que diplomatas pertencentes à embaixada americana em Havana, Cuba, foram alvo de uma série de misteriosos ataques à saúde. Apareceram relatos na imprensa sobre pessoas na embaixada de Cuba apresentando sintomas estranhos, alguns parecidos com a concussão, às vezes náusea, alguma desorientação. Eles foram expostos a alguma coisa. E o que é essa coisa, a gente não tem certeza. Mas essas pessoas tiveram sintomas graves por causa disso. E parecia até que alguma coisa tinha sido irradiada no cérebro deles para afetar a sua mente de alguma forma. As agências de inteligência americanas encontraram evidências médicas que provaram que os diplomatas sofreram um leve traumatismo craniano, mas não puderam determinar exatamente o que estava causando essas lesões. Boatos começaram a questionar se os funcionários da embaixada estavam sendo atacados por uma arma invisível projetada especificamente para lesionar seus cérebros. Quando você analisa os dados, parece que, de alguma forma, uma área do cérebro foi danificada ou pelo menos afetada pelo que quer que seja esse fenômeno. E eu duvido que isso seja um fenômeno natural, porque parecia estar muito focado nas pessoas que estavam na embaixada americana. Os diplomatas em Cuba declararam que foram atacados por uma arma sônica. Esse tipo de arma produz um som muito agudo, que é debilitante e pode causar alguns efeitos negativos na saúde, incluindo uma certa lentidão de raciocínio, sonolência, fraqueza ou até mesmo letargia em pessoas que foram expostas a esse ataque. Armas sonoras são conhecidas, elas são usadas por vários governos no mundo. O que está sendo abordado é uma forma nova de arma sônica que não só tem vários efeitos instantâneos, como tem também efeitos prejudiciais de longo alcance e de longo prazo. Essas armas existem mesmo, não tenho dúvidas disso. E se elas foram usadas, não foi pela gente. Então é um ataque. Será que os diplomatas americanos foram vítimas de um ataque de ondas sonoras feito por um inimigo desconhecido? É uma possibilidade perturbadora. Mas o que talvez seja ainda mais preocupante é que esse pode não ter sido o único incidente. Em 23 de maio de 2018, o secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirma em um painel do Congresso que um funcionário do governo americano que trabalhava no consulado dos Estados Unidos em Guangzhou, na China, tinha sofrido um traumatismo craniano. O secretário Pompeo disse ao Congresso que os sintomas eram inteiramente consistentes com aqueles sentidos pelos diplomatas em Cuba. Aconteceu em Cuba, aconteceu na China. As pessoas foram expostas a alguma coisa que causa lesões traumáticas semelhantes nos cérebros. Mas o que é essa alguma coisa nós não sabemos. E com qual propósito também não sabemos. A questão é, será que alguém tem algum tipo de sistema de armas ou sistema de transmissão
que pode causar esse tipo de trauma no cérebro? Eu não sei, mas isso poderia ser um passo em direção a algum tipo de, pelo menos, confusão mental, se não controle mental. Apesar de não existir comprovação da existência desse tipo de arma sônica, esse tipo de arma pode existir. E se existir mesmo, os governos vão ter um bom motivo para manter em segredo e para utilizar elas de forma velada. Um sistema como esse seria quase impossível de descobrir de onde veio. Porque é só ligar o transmissor, depois desligar, vai ter afetado o seu cérebro e você pode não ter efeitos fisiológicos por horas ou dias. E pode estar completamente longe de onde estava antes e não ter a menor ideia de que você foi lá e de que foi exposto a isso. Agora é possível alguém pegar essa tecnologia e depois usar para controle da mente, se puder colocar sons na cabeça de alguém que normalmente não está lá, e com certeza seria possível chamar a atenção da pessoa ou de alguma forma manipular a reação dela. Tem vários tipos de efeitos de armas não letais. Alguns eu já ouvi, mas não posso provar. Então, na maioria das vezes, você pode começar a se sentir muito quente, ter uma sensação de queimação, ter náuseas, tonturas, não se concentrar. Não temos consciência disso. Mas também existe a chamada comunicação V2K de voz para o crânio. Aparentemente é possível mandar um sinal EEG para uma pessoa e fazer ela ouvir certas palavras. Aí a pessoa pensaria que está ouvindo uma voz ou está ficando maluca sem saber o que é. Eu acho que a tecnologia usada de forma disfarçada é o futuro da estratégia de guerra. Também porque é fácil de negar o uso dela. Você pode usar essa arma, pode afetar negativamente o inimigo, e é muito difícil de atribuir o uso dessa arma a uma entidade estrangeira ou a um agente estrangeiro. Dá para entender, porque todo país gostaria de trabalhar com esse tipo de armas, pelo menos para desenvolver defesas eficientes contra elas. Isso vai ser usado em conflitos no futuro. Vai ser usado em tempos de paz e de guerra. Transformar o controle da mente em uma arma e direcionar isso a indivíduos pode parecer uma coisa saída da ficção científica. Mas e se essa tecnologia existir e puder ser usada para influenciar opiniões e crenças em escala nacional ou até mesmo global? Alguns acreditam que é possível e que já está sendo usada contra nós.